Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo de análises do cinema. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Bom, o tópico de hoje é como a cultura influencia a escrita e automaticamente o cinema e consequentemente relacionado com roteiro. É um tópico muito mais abrangente, é um tópico específico que eu decidi colocar no roteiro, mas que, de certa forma, impulsiona para o que eu quero falar aqui de fato, né? Que é como a cultura influencia a escrita e o cinema. Eu acho que isso é muito importante, porque, primeiramente, vamos começar pelo primeiro aspecto. O que é cultura? Cultura é um conjunto, tá, de diversos elementos, eu considero assim como elementos artísticos, expressionistas, né, de tradições. A cultura pode ser até um gesto de expressão cotidiano de um grupo social, entre aspas, assim, bem dizendo. E isso influencia, querendo ou não, diretamente na escrita de um roteiro e propriamente na escrita como um todo de livros e adaptações em si. Esse é o primeiro tópico que eu quero chegar, pelo simples fato de que as obras em si, de roteiro, não começam do nada. Elas começam pela pessoa que está escrevendo. Esse é um ponto primordial que vocês têm que entender como um todo. O roteiro ele vai ser com base na pessoa que está escrevendo, automaticamente em função do diretor, mas automaticamente essa cultura da pessoa ao qual está escrevendo, ela é importante para o impacto do audiovisual, né? E como um todo, assim, a cultura ela influencia em caráter de contexto histórico, em caráter de expressionismo de linguagem, em caráter de propriamente educação da pessoa, em caráter tecnológico também, e em caráter, querendo ou não, interdisciplinar de uma pessoa. Essa influência na escrita, tipo em contexto histórico, a gente pega muito as questões literárias, né? Produzidas em um momento histórico específico, e se a pessoa tem conhecimento dessa literatura para escrever propriamente e ter uma base propriamente de até influência, né? Porque o próprio título do vídeo se diz como a cultura influencia a escrita de um roteiro, a escrita própria de livros e tudo mais. Isso é um tópico que vocês podem pensar, mas isso não é sétima arte, não sei o que. Não é propriamente só a sétima arte, é um contexto muito mais abrangente, mas que eu decidi justamente colocar no tópico de roteiro porque se encaixa, tá? Na questão de linguagem, expressão, escrita, modo de escrever e tudo mais. Muitas vezes, e eu pego principalmente muitos conhecidos meus que eles não têm uma noção de certas bases. Eu tenho pessoas que nunca assistiram Star Wars, eu tenho pessoas que nunca assistiram Senhor dos Anéis, eu tenho pessoas que nunca assistiram Harry Potter. Murilo, mas isso é questão cultural, não sei o que. Justamente por isso. Essa pessoa ela não tem a cultura, o conhecimento de aprofundamento, ela tem outro viés. Ela tem um viés oposto no sentido de que ela tem uma cultura cinematográfica, por exemplo, diferente da minha. Ela, por exemplo, é acostumada com a comédia romântica. Ela, por exemplo, é acostumada com musical, né? E aí a gente vê a distinção assim de que eu entro num tópico específico que eu me esqueci de mencionar no início, que é cultura cinematográfica. Várias pessoas começaram a assistir cinema de um jeito e automaticamente muitos se filiaram a um gênero específico de cinema que eu vou falar mais adiante. Possivelmente gêneros do cinema eu só vou conseguir fazer em 2025, tá, galera? Cada um específico. E possivelmente vai durar todo o ano de 2025 os gêneros do cinema. Mas, por exemplo, eu comecei assistindo gêneros de fantasia, aventura, e eu me filiei a isso. Eu gosto de assistir tanto pela sensação nostálgica quanto pela narrativa em si. Mas nada me nega, propriamente,
a assistir outros filmes, né? Claro que essa é a minha base, aventura, mistério, fantasia, né? Mas, como eu mencionei anteriormente, isso influencia na questão de escrita. Por exemplo, eu escrevo muitas questões até mesmo fantasiosas, tanto é quando eu falo em críticas de fantasia, eu detalho muito sobre a questão do universo em si que está inserido a crítica do filme da fantasia, da série da fantasia, da aventura, do mistério, né? Eu vou aos detalhes justamente porque eu gosto, eu tive essa, vamos dizer, cultura cinematográfica, entre aspas, de expandir meus conceitos a isso. Como tem, por exemplo, gente que começou assistindo pelo terror e sabe de cor todos os elementos de terror e, querendo ou não, é o detalhe mais importante disso. E, querendo ou não, a escrita dela, propriamente de roteiro, vai ser baseada em elementos desse gênero em específico. É difícil falar propriamente de cultura, influência escrita de roteiro de cinema, influência escrita de livro, porque é um contexto muito amplo, mas que tem um papel fundamental. A própria pessoa, quando ela lê literatura, Dom Casmurro, né, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente tem aqui, literatura brasileira, automaticamente quando vamos, de fato, escrever algo posterior a essas leituras, a gente vai ter um elemento coercitivo relacionado com essas obras. E isso é uma questão de contexto histórico, social, literário, que influencia diretamente a escrita de um roteiro, por exemplo. Então, quando o roteirista ele vai lá, começa a escrever o roteiro de um filme, ele vai pegar elementos de coisas visualizadas por ele, seja do cotidiano social dele, seja do livro que ele leu recentemente, seja da obra literária, seja da expressão, da linguagem dele. Inclusive tem obras regionalistas, principalmente gaúchas, tipo O Tempo e o Vento, que levam isso em consideração. Afinal, O Tempo e o Vento é uma adaptação de um livro, mas que a cultura influenciou essa escrita. Essa escrita tanto do livro lá atrás, quanto propriamente do roteiro do filme. E essas questões de adaptações também pode ser muito bem relacionado, por exemplo, com Tolkien. Tolkien ele pegou as bases do Senhor dos Anéis mitologias, né? Então, querendo ou não, essas abrangências todas influenciam muito em roteiros de cinematográficos, em livros, em questões até propriamente, eu falo de escrita das minhas críticas, né? Crítica escrita. Eu tenho muito por base palavras, trejeitos, expressões que eu geralmente uso no dia a dia, quando eu estou, por exemplo, em uma faculdade, no meu cotidiano. Eu aprendo um vocabulário específico e utilizo ele, aplico ele e procuro saber sobre ele. É uma questão muito mais propriamente minha e que vai de um conceito assim que envolve justamente a minha, entre aspas, cultura cinematográfica, né? Que eu comecei justamente pela ficção, pela fantasia, pela aventura e que se relaciona com isso. Eu estou pegando o meu exemplo, mas se vocês forem relacionar com os de vocês, isso vai fazer um encaixe certo e vai fazer sentido, querendo ou não, no final das contas. Daí vocês vão perceber, nossa, eu às vezes utilizo coisas que eu nem sabia que eu utilizava e tô aqui escrevendo coisas nas redes sociais, propriamente até quem está escrevendo o livro, por exemplo, que eu já ouvi inúmeras dicas disso em que a pessoa tem que ter lido muito antes para poder escrever um livro. E, de fato, isso é muito verídico. Porque para ter uma base estrutural de um livro, tu tem que ter uma base anterior à da tua escrita. E isso é, de certo modo, válido e coercitivo como um todo, né? Então, a leitura, que é uma das coisas mais importantes, e aqui eu dou o meu destaque interdisciplinar, que a leitura ela vai te ajudar. Independentemente da situação, ela vai te ajudar tanto a escrever quanto para a vida em si. A importância da leitura, e eu retomo aqui não sendo como um aspecto de professor de sala de aula, mas é um aspecto de vida real. Ler vai te fazer crescer e muito na vida. Aí vocês me perguntam, tem que ler livro. Não propriamente. Tu pode ler quadrinhos, tu pode ler mangá, tu pode ler
livros, tu pode ler artigos, tu pode ler reportagem, tu pode ler inúmeras formas. As letras, as palavras, elas estão em todos os lugares. E querendo ou não, é uma das formas da cultura ser influente, né? Porque o escritor que está ali foi influenciado por uma cultura, pode ser uma cultura geral, como a cultura brasileira, ou pode ser de uma cultura individual dele, dos valores dele. Entende? É uma questão muito... se parar para pensar, tem inúmeros aspectos, até mesmo psicológicos, individuais, de tradições, de costumes, que vão entrar nesse meio. E entrando nesse meio, automaticamente a gente percebe e muito a influência de roteiro cinematográfico, que é, voltando agora para a sétima arte. Inúmeros roteiristas, quando tu percebe a escrita dele, quando tu percebe a escrita dele, detalhe, inclusa no audiovisual, na forma de audiovisual, tu percebe os traços e os trejeitos do roteirista e propriamente da pessoa individualizada. É muito interessante, mas que faz total sentido. Isso também equivale não só para o roteirista, isso também equivale para o diretor, para o produtor, enfim, todos os bastidores do cinema. E essa questão e esse aspecto, esse tópico de análise de cinema que eu trouxe aqui, faz uma interdisciplinaridade gigante e tem uma importância fundamental, né, no cotidiano das nossas vidas. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!